Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o RBRX, o multi-estratégia da RBR. Esse fundo que negocia com desconto interessante, claro, vem se recuperando assim como tantos outros fundos que estão se recuperando, né? E vamos lá, vamos ver como é que ele tá. Esse relatório, galera, é um relatório um pouco mais de boa, não aconteceu muita coisa, mas a gente troca uma ideia rapidinho. É um fundo pequeno, 280 milhões de reais, patrimonial 9,53, tem uma reserva de lucro de 4 centavos. Esse fundo, galera, essa alocação entre tijolo e papel aqui, isso aqui eles já estão precisando até mudar, porque esse fundo está com uma estratégia tão diferente que acho que deveria ter mais segmentado, né, do que falar assim. É difícil falar de fundo, seria muito simplista falar só de tijolo e papel para esse fundo que está com uma estratégia, um negócio um pouco diferenciado aí, né? E essa é a mágica do mercado, isso que é legal de ter várias gestoras, vários fundos, é isso, porque você tem, por exemplo, dentro da própria RBR, você tem um FOF mais clássico, que é o RBRF, que é um FOF super clássico. Esse é o RBRX, que já é uma multi-estratégia que vem se transformando num negócio muito diferentão do que a gente tem. Não tem outro fundo com essa pegada igual ele. Enfim, pagou 800, ele, né, pagando 8 com a reserva de 4 e tudo. Eles vêm, né, comentando muito a respeito dos projetos, das teses não mensais. São teses que não geram resultados mensais para o fundo. Então é aquela coisa, é o Calé Jardins, que foi um equity preferencial, né, uma incorporação que eles participaram, e eles vão lá, dão dinheiro, constroem o prédio, conforme vai vendendo as unidades, eles vão recebendo dinheiro e dá um retorno bem expressivo, né? E a ideia deles é ficar cada vez mais focado nesse tipo de ativo, né? Fizeram também aqui um estudo sobre mercado, vou ler ele para vocês já, a gente vai só falar um pouco do relatório, deixar mais para o final, e a gente vê, hoje esse fundo ele tem, como eu falei, difícil falar de tijolo e papel, ele tem estratégia do resultado mensal e não mensal, sendo que no mensal é fundo imobiliário, é CRI, é ativos de liquidez, e não mensal são os ativos de desenvolvimento, os ativos de crédito com algum tipo de carência e ações. Hoje o fundo tem, cara, uma parte considerável de ativos que são pagamentos não mensais. Esses ativos têm uma TIR mais elevada, né? Tem uma TIR mais elevada. Aqui ele comenta do resultado acruado que tem dentro do fundo, hoje na ordem de 30 centavos por cota, que são as teses de pagamento não mensal, conforme elas vai ser construído o prédio, o projeto vai avançando, eles calculam aqui um potencial de 30 centavos. Vai chegar no meio do ano com quase 60 centavos por cota de resultado preso, que vai sendo distribuído conforme vai vendendo unidades, conforme as coisas vão acontecendo, né? Então a gente vê, aqui são as estratégias dele toda, né? Como eu falei, é difícil falar apenas tijolo e papel. Esse fundo já está se tornando um negócio mais complexo e tal. Tá ficando até difícil de comparar ele com o próprio RBRF, né? Porque ele tá indo, tem aquela coisa, o FOF e o hedge fund. O hedge fund pode comprar ações, pode comprar CRI, pode comprar fundo diretamente, pode passar de um desenvolvimento, que é digamos, o grosso, né, da coisa. Esse fundo não, ele já está indo numa direção que ele está se afastando muito do FOF. Claro, ele tem coisa de FOF dentro, mas ele está se transformando num fundo, quase que um fundo de desenvolvimento mesmo, né? Conforme o tempo vai passando, ele está indo mais lá, tipo, chegando mais próximo do que um Tigar. Só que, claro, ele não investe nos loteamentos igual o Tigar. É um digamos assim, um Tigar mais prime, que só mexe com projetos de um nível bem mais elevado do que o do Tigar, por exemplo. Então aqui a gente vê os ativos de tijolo, né? O HGPO, que mesmo sendo um fundo imobiliário, ele trabalhou no HGPO para liquidar o fundo. Tem TEP, tem CPSH. Na parte de crédito são alguns CRIs, na parte de desenvolvimento é aquela coisa, essa SPE, que é a construção desses projetos residenciais, que está dando dinheiro pra caramba, assim como o Calé Jardins e esse galpão logístico que eles estão construindo. Tem ações e tem a parte de liquidez. O fundo está com bastante liquidez, é uma situação muito confortável. Como eu falei, falar em tijolo e papel somente é muito simples para esse fundo, né? Ele está se transformando num algo a mais. Então aqui a gente consegue ver a participação por ativo, né? Desenvolvimento, 32% do PL do fundo. Como eu falei, cara, eu não duvido nada, do jeito que está aí nas coisas, ele vai virar um fundo de desenvolvimento mesmo, puro sangue, porque está caminhando para isso. Aqui os CRIs que ele tem é uma carteirinha
Middle Risk, CDI mais 4,7, PCA mais 9,39. Nesse mês a gente teve aqui, né, não teve ganho de capital, mas teve um pouquinho da estratégia de desenvolvimento. O fundo gerou 1,6, pagou 2,3, quase 2,4. E esse é um ponto, galera. Desse fundo, como tem muita coisa que é não mensal, vai ter mês que ele vai gerar dinheiro pra caramba e vai ter mês que vai gerar pouco, igual foi esse mês. Então vai ficar nesse uso de mês usando reserva, mês sem usar, mês fazendo reserva pra caramba, vai ficar nessa inconstância. Né? Vai ficar até difícil pedir algum tipo de constância nesse fundo. E é isso, galera. Do relatório, é basicamente isso que a gente tem. Né? Vídeo rápido, 26 minutinhos aqui, mas temos aqui esse paper aí que a RBR fez, acho que é legal para falar um pouco. Eu vou passar só digamos, os highlights aí, né? Então a gente vê. Composição do IFIX histórico. Ele era muito mais entijolado e está se transformando num índice quase que meio a meio entre tijolo e papel. Aqui o ranking das gestoras, né, que nem é na ponta ainda. Aí lá em 2020 para cá, a Pátria, né, que é a falecida Credit Suisse, assumiu a segunda colocação, a XP na terceira, a BTG se estável na quarta, a Vinci apareceu, né? A VBI não existe mais, né? A RBR está aqui como sexta maior gestora. Tem a Red, Valora, Capitânia e HSI. Essas são as gestoras que a gente tem aí dentro do IFIX. Aí mostra o IFIX versus o IBOV. De fato, o IFIX dá uma carreta em cima do IBOV. Aqui é o momento atual, que é a NTNB subindo demais e o IFIX sofrendo bastante, né? Faz parte. Né? E aqui ele mostra a queda do IFIX, desconto do IFIX. E ele mostra onde a gente está hoje, que é um cenário de um desconto muito grande, né? Né, falando de upside e tudo mais. E aqui o spread do dividendo yield do IFIX versus a NTNB. Um ponto sobre esse estudo, galera, que querendo ou não, isso aqui, ó, como o IFIX se tornou mais empapelado com o tempo, o dividendo dele subiu naturalmente. Então, para mim, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu falo novamente, para mim o IFIX hoje não é um índice que dá para ser muito utilizado. Eu acho que para mim tinha que ter um novo índice, tinha que ter até existem alguns índices, mas eu falo assim, índice oficial mesmo da bolsa. Tinha que ter um IFIX tijolo, um IFIX papel e um IFIX uma composição mista, que aí eles determinam lá um critério igual é hoje, que tem uma parte de papel, uma parte de tijolo. Porque às vezes você quer pegar, eu preciso saber o dividendo do IFIX e tijolo. Pô, é diferente a coisa, então fica meio complicado de comparar. Mas é isso, galera. Então fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou mais ainda, vem ser membro. A grande questão de RBRX é isso. O fundo, a gente tem, né, o grupinho dos hedge funds, que é todo mundo fazendo mais do mesmo, que é hedge fund que compra fundo imobiliário, compra CRI, compra ação, não sei o quê. Alguns comprando imóveis diretamente, qual é o caso do que é hedge fund. E a gente tem agora alguns fundos que estão saindo um pouco saindo um pouco da caixa, né? Que é o caso, o próprio hedge fund, que tem imóvel diretamente, o RBRX numa pegada mais em direção ao desenvolvimento e tal. Então, a gente está vendo o hedge fund, essa tese de hedge fund começar a se expandir um pouco, e alguns fundos, né, estão saindo aí do grupo, né, do pelotão, estão ficando isolados em teses próprias, né? Esse é o ponto. Então, quando você for comparar o RBRX, ele é um hedge fund, vou comparar com outro fundo. Não, cara, é outra história. Você tem que saber agora, né, como eu falei, como os hedge funds estão se transformando, e a gente tem alguns fundos fugindo do pelotão principal. Destaque mesmo fica para quem é hedge fund e para o RBRX, acaba que a gente tem que saber analisar isso, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima. Fui!